Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui com Álvaro Porta, falando sobre tributação, falando sobre o que o profissional de saúde deve saber a respeito da parte contábil e da saúde. Álvaro, nós já estamos no nosso terceiro programa, eu quero muito agradecer você e agora eu vou fazer aquelas perguntas provocativas. Quem vê pensa que eu não provoquei nos dois primeiros programas, né? Mas vamos lá. E como que vai ficar a tributação dos lucros e dividendos nesse projeto de lei que está tramitando no Congresso? Bom, tá em trâmite, inclusive está sendo votado talvez essa semana, ou a semana que vem, né? Aquela situação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tá? Por mês. Só que, como sempre tem o só, né? Para compensar essa perda, né? A proposta, né, do governo, né, no caso, foi, né, um projeto de lei que foi mandado para lá e que na proposta quer tributar os lucros e dividendos, que desde 1996 eles não são tributados, são isentos na distribuição, tá? Desde que apurados, né, tenha lucro, então tem toda uma regra lá para poder estarem isentos. E aí, com essa reforma dessa isenção que estão criando para o imposto de renda da pessoa física, vão tributar, estão falando numa alíquota de 10% para quem ganha por mês acima de R$50.000, tá? Então, além do rendimento, esse daí o rendimento de lucros e dividendos acima de 50 mil. Você acha que isso passa? Olha, eu acho que tem grande possibilidade, tá? Grande possibilidade. O relator, que é o Arthur Lira, né? Ele mesmo fez umas mudanças lá, atendendo, né, pedidos, né, inclusive dos aliados e todo o pessoal lá envolvido, para isso. Eu acredito que deva passar, tá? E aí vai ser complicado, né? Principalmente para as pequenas empresas, né? Tudo bem, quem 50 mil, pô, hoje já não é um valor tão grande assim, tá? Então, eu acho que vai penalizar muito. Isso daí vai inibir investimentos, né? Porque isso não pode ser um tiro no pé que eles estão dando? Porque, veja, para o pequeno empresário, que é aquele sujeito que está trabalhando, e nós sabemos que no Brasil o volume de pequenos empresários é grande, você não acha que isso pode ser uma situação em que você, para isentar alguns, você vai criar uma carga tão pesada para outros que compensa o sujeito ficar totalmente na informalidade? Eu vejo dessa forma, tá? Que vai inibir investimentos. E ele também vai preferir ficar, às vezes, na informalidade para ficar dentro dos limites, né? Então, eu falei, vai trabalhar dentro dos limites, né? E o que exceder, ele vai ficar na informalidade. É uma possibilidade. Ou tentar omitir para não ser penalizado. É uma possibilidade. Isso. Embora hoje, né, a questão de você omitir ou fazer muito difícil, né? É muito difícil, tá? Porque os controles que existem são rigorosos, tá? Então, sei lá, eu acho que é uma penalização muito grande. A pior coisa que vai ter é inibir investimentos, tá? Por quê? Vamos falar, isso estamos falando em 50 mil, e os grandes investidores, tá? O pessoal que investe dinheiro aqui para gerar empregos, gerar renda, gerar um monte de coisa. Se você põe 10% em cima do que o cara já paga, você está pedindo para ele ir embora. É muita coisa, né? Então, ele vai pensar duas vezes antes. Eu acho que é melhor você deixar o dinheiro no banco aplicado, seguro, tranquilo e rendendo lá sem você não vai ter se dor de preocupar, né, uma dor de cabeça, do que você investir num negócio para ser tributado depois. Tá? Sem dúvida. E aí eu pergunto, essa pergunta aqui eu acho que interessa para muita gente. Como funciona para aqueles profissionais que atuam como pessoa física a emissão de recibos de serviços prestados para pessoas físicas e jurídicas? Isso é uma coisa que no dia a dia a gente sempre vê, né? Isso. Não, me dá um recibo, me dá isso, me dá aquilo. Como é que vai funcionar isso aqui? Isso, já está funcionando. Isso houve uma mudança a partir do ano agora de 2025, tá? Que os recibos daqueles profissionais, pessoa física, vão lá muito mais em dentistas. Hoje o pessoal da odontologia ainda trabalha muito como pessoa física, tá? Então compensa? Olha, compensa. Por quê?
eles fazem o livro caixa, porque eles têm muito gasto, tá? Com material, isso daí é a única forma que eles têm de abater o uso de material no valor do serviço que eles prestam, é fazendo o livro caixa. E o material, às vezes, significa 40%, 50% do valor que ele está cobrando. Então, compensa, sim, trabalhar ainda como pessoa física, tá? Olha que interessante. E aí, esse pessoal, a partir desse ano, não pode mais emitir aquele recibinho que emitia, às vezes, até manualmente, ou mesmo usando o Word lá, o computador, não pode. Agora, obrigatoriamente, ele tem que emitir o recibo numa plataforma da Receita Federal, tá? Chamada Mais Saúde lá, né? Que o E-Saúde, ele vai ter que emitir lá, já está sendo obrigatório, né? E não tem mais... eles sempre sofriam, a pessoa às vezes não tinha recibo, aquelas coisas, aí chegava na época do imposto de renda, vai todo mundo lá querer o recibo do tratamento que fez lá atrás, né? Sim. Não é mais possível isso aí, tá? Com isso, com essa situação agora que foi exigida pela Receita, isso não é mais permitido, tá? Entendi. Então, ou ele dá o recibo agora ou não vai dar. Então, a orientação é para que todo recebimento, todo atendimento dê o recibo para você não ter nenhum problema lá na frente que o paciente vai querer um recibo daqui um ano e pouco, que não vai dar para emitir. E a questão dos profissionais que trabalham como pessoa física e o Carnê-Leão e o INSS sobre rendimentos. Isso aqui também é uma outra coisa que sempre se pergunta, se quer saber. Como é que fica isso, Álvaro? Então, todo mundo que tem rendimentos recebidos de pessoa física, tá? Por serviços prestados, ou mesmo aluguel, tá? Mas vamos falar de serviço prestado, ele tem que pagar o Carnê-Leão, fazer a antecipação obrigatória do imposto de renda, tá? Isso não é facultativo, né? O pessoal acha que é facultativo, não, eu pago, ou vou pagar só no imposto de renda. Não, ele é obrigado a recolher mensalmente, tá? Então, você tem que fazer lá a apuração. Esse sistema agora da Receita Federal, que exige a emissão de recibos, essa plataforma, ela já gera o Carnê-Leão, tá? Então, na hora que você lança lá o recibo, ele vai se acumulando, e dentro daquele mês, no final do mês, o próprio sistema já calcula e já tem o valor de imposto de renda que você tem que pagar lá. Aí você faz os ajustes lá, se você faz o livro caixa, aí você importa o livro caixa e apura a diferença para pagar. Então, tem que pagar o Carnê-Leão mensalmente, tá? Então, eles são obrigados a recolher o imposto de renda, tá? Mensalmente. E o INSS, tá? Esse pessoal que presta serviço como pessoa física, é contribuinte obrigatório da Previdência Social, tá? E a base de cálculo para recolher a Previdência é o rendimento que ele tem na atividade, tá? Então, se ele teve lá, em determinado mês, R$5.000 de rendimento, ele tem que pagar o INSS sobre R$5.000, que é 20%, tá? Na condição de trabalhador autônomo, tá? Então, muita gente não faz isso, mas é uma exigência, né, da Receita Federal. Ela pode cobrar a qualquer momento. Ela tem 5 anos para cobrar, né, o que você deixou. Com esse E-Saúde agora, a Receita tem um controle muito grande sobre isso. Ela sabe quanto você teve de rendimento, tá? E você pode colocar se você pagou a Previdência, se você não pagou. Se você não pagou, ela pode cobrar lá na frente, tá? Então, é uma recomendação. Que pague para não ter problema. Para não ter problema. E a turma procure orientação certinha para não ter surpresa futura. E aí, essa pergunta também eu acho interessante. O que você recomenda para o profissional de saúde não ter problema nem tributário, nem trabalhista e nem previdenciário? Olha, que procure orientação, tá? Procure assessoria, né? A contabilidade, o escritório contábil é um local excelente para você ter toda essa orientação, né? Procure, converse lá com o seu contador, né? Explicando como que é a sua atividade e tudo mais. E aí ele vai te orientar certinho como você tem que fazer para cumprir essas obrigações, tá? Todas as obrigações tributárias, as exigências legais, né? Que envolve aquela atividade, o serviço, tudo mais, porque tem N coisas, né? Que são inerentes aí à atividade, tá? O registro no conselho de classe, né? Cumprir as obrigações, a empresa
tem que ter contabilidade, ter balanço para poder distribuir lucros, tá? Que os lucros têm que estar, vamos falar, evidenciados na contabilidade, no balanço, né? Então tem que ter lucro lá e serem distribuídos para eles serem isentos, né? Como é hoje. Como vai ficar para frente, a gente não sabe, mas hoje é assim. Então, procure orientação, tá? Tanto jurídica quanto contábil, tá? Eu te pergunto, vamos imaginar alguém está nos ouvindo, que uma pessoa que vai procurar um escritório de contabilidade, o que ele tem que estar atento? O que ele não sabe, vamos supor, ele não conhece o Álvaro, ele vai estar iniciando e ele vai procurar um contador. O que são os marcadores que ele tem que olhar para saber se esse escritório é idôneo ou esse escritório não é idôneo? Sim, isso é muito importante, tá? Primeiro, pedir a indicação, tá? Normalmente o serviço contábil, ele é por indicação, tá? O contador, ele é um trabalho de confiança, tá? Sim. Então, vou falar, o cliente, ele tem que confiar no contador. Então, ele procure indicação. Olha, aquele escritório é um escritório idôneo, né? Um escritório que presta um serviço adequado, cumpre todas as obrigações, tá? Entra lá na internet, vê no Reclame Aqui, sim, tá? Vê o que tem lá. Fazer um levantamento, né? Vê se esse escritório está registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Conselho Regional de Contabilidade. Se os profissionais são realmente contadores, né? Tá habilitados para exercer a atividade, tá? E, de forma geral, analisar, bater um papo, conversar para ver se realmente aquele escritório ou aquele contador te passa a segurança que você está buscando, tá? Para que você não tenha surpresas, né? Porque é um perigo, né? Às vezes tem... Sem dúvida. Né? Tem profissionais aí que às vezes são desqualificados, que levam aí muitas empresas a terem problemas sérios, né? Com o fisco, principalmente. Muito bem. Eu quero agora... Nós vamos fazer um pequeno break e eu já volto com o Álvaro para a gente continuar o nosso papo. Estamos de volta com Álvaro Porta, Contabilidade para Profissionais de Saúde. Nesse terceiro programa, o Álvaro passou por todos os possíveis perguntas. A sabatina aqui foi muito pesada e ele, com certeza, trouxe informações extremamente importantes. Álvaro, eu pergunto para você agora, quando que você decidiu ser contador? Como é que foi essa decisão na sua vida? Bom, eu na verdade, não tive assim, um impulso para estudar contabilidade. Como eu comecei, tá? Meu primeiro trabalho foi num escritório de contabilidade, tá? Interessante. Inclusive, né, tenho grandes amigos lá ainda, que foi o meu patrão, e tem lá o Paulo, que é o Piteco, o pessoal conhece, o Helder, o Dalto, tá? Então eu tenho muito carinho por eles. Por quê? Ali eu iniciei a minha carreira profissional. Foi a sua incubadora. Isso, eu comecei como office boy, aí fui crescendo lá dentro, tudo. Que legal. Né? Escritório de contabilidade, me identifiquei com aquilo ali, tá? Aí fui buscar a formação, né? Tá. Então fui fazer a faculdade, né, de Ciências Contábeis, fiz aqui no Anchieta, em Jundiaí, tá? Excelente faculdade, né? Formou grandes profissionais que atuam hoje na área contábil. Tá? Que bacana. Né? Muito, muito boa. E a minha filha se formou lá também. Que legal. E a gente aí cresci, né? Fui crescendo profissionalmente e procurei, né, me formar
E após isso, sempre tive na cabeça de montar um escritório de contabilidade, porque eu me via capaz, né, disso daí. Sim. Tá? Né, com a bagagem que eu já tinha acumulado. Né? E aí eu montei, me associei a um grande amigo que me acompanhou, a gente esteve junto por 27 anos, tá? Que bacana. Edson Selmer, que nos deixou em 2012, né? Infelizmente, né? Tá Eu conheci. Tá no andar de cima, tá? E aí, depois a gente se associou, viveu todo esse tempo junto, crescemos juntos, né? Sim. Angariamos clientes, né? Tudo amigos, né? Porque você vai fazendo amigos, né? Sem além, dúvida. mais do que clientes, já se torna amigos. Com né? Eu posso dizer isso de cadeira. Isso, então, a gente cresceu e estou hoje, já fazem 42 anos de fundação, tá? Que bacana, olha Eu isso, estou Álvaro, que história de com esse sucesso. escritório, tá? E a minha filha, né, se formou e hoje é minha sócia, tá? E é meu braço direito, a Marina, Muito bom. minha filha. Uhum. Eu pergunto para você, Álvaro, Uhum. Você trabalha com muitos profissionais de saúde Sim. e você tem um filho que fez medicina na mesma faculdade que eu, muitos anos depois, Uhum. e que hoje eu tive o prazer de saber, está fazendo geriatria. O chefe do departamento que ele faz geriatria foi meu colega de turma na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Eduardo Ferrioli. E para você que trabalha com profissionais de saúde, me conta como é que foi ver um filho fazer medicina e seguir essa área. Qual é essa? Que sensação é essa? Bom, primeiro, de muito orgulho, tá? Tá. Meu filho chama Álvaro também, é Álvaro Henrique, a gente chama ele de Henrique, tá? Ele é um cara, assim, muito dedicado, tá? Muito centrado. Ele é colega do meu filho, você Isso, sabe, são amigos. Juntos, Isso, exatamente. Tá com o Vitor. Isso. E aí despertou nele esse interesse, porque nós, na família, não temos nenhum médico, tá? Mas ele se interessou pela área, né? Eu lembro, até quando ele comentou com a gente que ele queria fazer medicina, eu falei, olha, não é fácil, hein, tá? Né? É uma atividade que, vamos falar, é mais que uma profissão, é um dom também, né? Que a pessoa tem que ter. Sem dúvida. Tá? E ele falou, não, pai, é o que eu quero, né? E ele, graças a Deus, né? O esforço dele, ele passou na USP, lá em Ribeirão. Eu tô sabendo, fez uma grande faculdade, posso dizer, porque também a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi onde eu fiz e eu posso dizer para você que é uma das grandes faculdades de medicina desse país. E depois ele migrou de Ribeirão Preto para a USP de São Paulo, onde ele está fazendo geriatria, que eu acho que é uma especialidade sensacional. Exato. Eu imagino a tua alegria de ver tudo isso, né? Como pai, como de ver. Você tem uma filha que é tua sócia, que foi seguindo os teus passos, uma empresa super vitoriosa de 42 anos de fundação. Exato. E um filho fazendo geriatria dentro da área de saúde. E eu pergunto para você, Álvaro, quando você começou, você imaginou que você ia chegar nisso? Em algum momento? Como é que foi lá no começo, quando você estava com o Edson ali, pensando em fazer o teu escritório? Que desafios foram os primeiros que você enfrentou para ter essa carreira tão vitoriosa? Olha, é objetivo, né? Tá. Eu tinha como objetivo ter um escritório, aí eu tinha que consolidar esse escritório, tá? E isso é com muito trabalho, né? Sem dúvida. Sério, dedicado, né? E que você desperta nos seus clientes aquela confiança de eles indicarem você, tá? Sim. Para outros, né? Então, essa rede de indicação é que trouxe para a gente, foi agregando clientes. Nós nunca fizemos propaganda, sabe? Chegar no rádio, televisão, até porque jornal. não adianta, né? Porque é uma relação de confiança que se estabelece por indicação, né, Álvaro? Então, o crescimento ele é natural, tá? Em função do seu trabalho e daquilo que você gera para as pessoas, né? Então, nossos clientes são felizes, né? Em ter a gente como contadores. Felizes, né? E seguros. Isso, mais que felizes, seguros, né? Eles, pelo menos, nos reportam isso. Sim. Tá? Então, eu fico super feliz. E realmente é trabalho, né? Trabalho árduo, dedicado, sacrificando sábado, domingo. Tá? Porque eu, na época de imposto de renda, tá? Que é uma época de muito trabalho para o contador, tá? Eu, né, e minha filha, somos nós que fazemos as declarações de imposto de renda.
tá? Eu e ela, não que eu não confie nos meus funcionários, muito pelo contrário, confio em todos, plenamente. Mas eu acho que é um trabalho muito pessoal, sabe? Assim, uma coisa muito pessoal. O Sim. imposto de renda, né, da pessoa, tá? Então, nada melhor que o dono do escritório saber, né? E tá por dentro, tá por né? dentro de tudo, orientar e fazer as coisas, tá? Então, eu e ela que fazemos as declarações, e não são poucas. Eu sei que não. E eu te pergunto, Álvaro, eu sempre tive uma curiosidade nisso. A legislação brasileira, ela muda com uma velocidade enorme. Exatamente. Como que você faz para se manter atualizado num país que muda assim rapidamente? A legislação, né, tributária, principalmente, vamos pensar assim, ela é muito dinâmica, tá? Então ela muda. E porque a gente, vamos falar, tem vários setores, não é só a tributária, tem a trabalhista, tem a previdenciária. O escritório de contabilidade abrange tudo isso daí. É o mundo, né? Então, são muitas mudanças diárias, né? Então, a gente tem que ler. É o dia inteiro lendo, tá? E lendo, vendo, recebendo, entrando nas redes para saber como estão as discussões, né? Vamos falar, tem grupos, né? Então, troca de informações. Então, você tem o teu network de colegas que estão ali interagindo para fazer essa... Troca de informações, isso é muito importante na nossa área. Tá. Então, troca de experiência, informação, estou com uma dificuldade nisso, ligo para um colega, rapaz, você consegue, você teve esse caso já, tal, pá. E é assim que funciona. Então, a gente vai e lê, tem que ler todos os dias. Eu leio de manhã, à tarde, à noite, a gente lê, tá? Os chefes de departamento, nosso lá também, leem o tempo todo, para estarem atualizados, para poder aplicar. Porque nós, contadores, somos que aplicamos a legislação, a gente faz funcionar, tá? Tanto é que se a gente parar de trabalhar, o país fica um problema, não vai ter arrecadação de imposto, não vai ter nada, tá? Então, o papel hoje do contador na sociedade, principalmente para o fisco, ele é super importante, tá? Ele é fundamental, né, para que ele é o agente efetor, né? Exato, a gente é o intermediário entre o contribuinte e o governo. Nós ficamos nesse meio aí e o faz tudo, né? Tá. Porque de cima vem as regras, de baixo gera a demanda, né? E a gente transforma aquilo ali em informação para o fisco, tá? Então é muito trabalho, muito trabalho. Álvaro, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito a você. Foram 3 programas maravilhosos em que a gente pôde conversar praticamente de todos os temas que envolvem a contabilidade para o profissional de saúde. Eu queria que você deixasse para nós uma mensagem. Quem foi de toda a tua carreira o cara que mais te influenciou positivamente para chegar ao sucesso que você tem hoje? Olha, sem sombra de dúvidas, a minha esposa, a Márcia Regina Verdim Porta. Ela foi a pessoa que sempre me apoiou, me apoia até hoje, está sempre do meu lado, né? Me incentivando tudo, né? Então, a minha esposa, a Márcia, um beijo aí. Te amo de coração. Olha, uma declaração de amor dessa aqui não é todo dia que a gente vê. Obrigado. Estivemos aqui com o meu querido amigo Álvaro Porta, que falou tudo sobre contabilidade em saúde. Eu aprendi muito. Tenho certeza que você também. E não se esqueça, canal 25 ou 525 NET, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde e nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.